Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês e que eu possa compartilhar esse vídeo. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês durante alguns minutos em que eu senti de compartilhar sobre um evento que recentemente aconteceu, de uma profecia que circulou em vários grupos do Zap, áudios, no Facebook, de uma profecia em que a partir do dia 8 de maio haveria 3 dias de grande escuridão, que naqueles dias seriam seguidos também de demônios soltos que entrariam nas casas e que todos deveriam guardar as suas casas, né? Para ter a proteção da sua casa deveriam ter óleo mineral, tinha que ser óleo mineral, e também teriam que ter velas brancas para que as suas casas fossem guardadas, além do fato de não poder abrir a porta de casa. E é claro, o tempo passou, isso não se cumpriu, porque não era uma profecia bíblica de acordo com a palavra de Deus. E apesar de que isso levou muitas pessoas a ficarem muito preocupadas, angustiadas com mais essa situação, já somado ao fato desse vírus, né, que está trazendo tanto sofrimento a tantas famílias. Mas esse fato me inquietou e eu queria compartilhar com vocês, porque há uma necessidade muito grande de estarmos atentos e alertas para não sermos enganados. E para que isso aconteça, precisamos estar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual seguro, é um livro que orienta, que nos dá segurança para todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Há uma orientação e eu queria compartilhar com vocês sobre essa segurança, sobre a palavra de Deus que nos dá segurança para sermos enganados. Você sabia que muitos movimentos religiosos, muitas seitas, religiões foram fundadas com base em pretensas experiências sobrenaturais, como essa que ocorreu agora, assegurando que foi da parte de Deus? Muitas pessoas deram crédito e passaram a segui-los. Mas seguir um caminho errado pode nos conduzir para um caminho na eternidade em que não haverá como reparar, não há como consertar. Por isso, aproveite essa oportunidade para testar se a sua fé está de conformidade com a palavra e a verdade de Deus. Isso porque não há como na eternidade nós queremos mudar alguma postura. Não há como se arrepender, não há mais como voltar, não há mais como querer reparar, ainda que muitas das nossas atitudes aqui tenham sido cercadas de boas intenções. Por isso a palavra de Deus é pregada, para que possamos estar seguros. E eu gostaria de compartilhar com você um bloco sobre confrontando a minha fé. Isso assusta muita gente, porque muitas vezes temos a firme convicção de que estamos no caminho certo. Mas vejamos algumas orientações e exemplos das Escrituras sobre nem sempre o que eu acho que é certo é o que é certo. Por isso, há também uma orientação da palavra de Deus, de que o Senhor Jesus nos ensina: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. A pessoa que verdadeiramente quer agradar a Deus, quer a verdade de Deus, ela quer a verdade a qualquer custo, ela quer obedecer essa verdade a qualquer custo, e quando ela acha como um tesouro forte, um tesouro em que ela conseguiu se apropriar, ela não tem mais medo, ela tem segurança da sua verdade. Mas nós temos que ter uma convicção, tem que ser a verdade de Deus. Vamos olhar que há a realidade de que muitas vezes podemos estar convictos, podemos estar abraçando supostas verdades, mas que não são a verdade de Deus. Olha, nós temos o primeiro exemplo da mulher samaritana, em que Jesus ali teve um encontro com aquela mulher, e quando Jesus pediu água para a mulher samaritana, a resposta dela foi: como tu, sendo judeu, vim pedir para mim, samaritana, água. Porque a Bíblia diz que os samaritanos não conversavam, né, estavam em atrito com os judeus. A resposta de Jesus para aquela mulher foi: se tu soubesses quem é que está te pedindo água, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher ficou surpreendida e depois o Senhor, no decorrer da conversa, revelou algumas profecias acerca da vida daquela mulher. E aquela mulher ficou muito impactada com o que Jesus conhecia. E ela então, vendo que Jesus era uma autoridade, ela perguntou para Jesus: Senhor, vocês judeus dizem que Deus deve ser adorado em Jerusalém. E nós, samaritanos, recebemos o ensino de que Deus deve ser adorado em Samaria.
E Jesus respondeu para ele, olha, vai chegar o dia, e já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai, não em Samaria, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Mas depois Jesus completou com uma frase muito forte para aquela samaritana. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. A religião samaritana, como eu falei, como que acontece com seitas, com vários outros, né, que foram criadas não por Deus, elas foram criadas com o propósito de fazer uma competição, de criar uma barreira religiosa entre judeus e samaritanos, que também eram descendentes de judeu. Mas como eles se separaram da raiz central dos judeus, eles queriam ter também uma escritura só para si, e criaram uma escritura adaptada ao conjunto de crenças que lhes conviessem. Então foi criada a religião dos samaritanos, eles têm sacrifício, mas o Deus que recebe o sacrifício, que era Jesus. Jesus, antes de vir ao mundo, ele era o próprio Deus. E o próprio Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem. O Senhor diz ali que ele não recebia aqueles sacrifícios, aquelas adorações, porque não estavam de acordo com a palavra que Deus tinha revelado para Moisés. Mas vamos continuar e ver que convicção não é tudo, convicção não basta. Vejamos agora o exemplo do apóstolo Paulo, que até então se chamava Saulo. Paulo tinha plena convicção de que os ensinos dos apóstolos que estavam difundindo o evangelho de Jesus nos seus dias eram uma fraude. E no seu zelo religioso pediu autorização à corte religiosa judaica para perseguir os judeus que passaram a abraçar a fé cristã. Mas no caminho, enquanto Paulo já estava indo para Damasco para prender os cristãos, ele teve uma experiência. O Senhor Jesus, aquele que foi morto, mas ressuscitou, está à direita de Deus, está em forma gloriosa, né? O Senhor se manifestou a Paulo numa luz radiante, diz Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és, Senhor? E o Senhor Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só que Paulo tinha sua convicção, tinha sua crença como judeu de que deveria prevalecer somente o ensino judeu, desrespeitando o evangelho, a própria lei judaica, me desculpe, que profetizava acerca da vinda de um novo profeta. Moisés profetizou sobre a vinda desse novo profeta, que seria maior do que ele. E vários outros escritos do Antigo Testamento apontavam para a vinda do Salvador. Paulo, por não conhecer, como muitos de nós não conhecemos e erramos, por não conhecer a fundo essas profecias, estava condenando os seguidores de Cristo e o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Convicção não é tudo. Às vezes temos que ser confrontados, como Paulo foi. E o objetivo nesse momento é que você não seja enganado. Vamos à frente, o que diz as Escrituras sobre o que fazer para não sermos enganados. Devemos estar conscientes que a partir da entrada do pecado no mundo, o engano e a mentira passaram a fazer parte da existência humana, seja pela ação dos homens ou pelo diabo, que incita os homens, e é o grande adversário de Deus, ao qual Jesus desmascarou e o venceu várias vezes. Então, primeira coisa, é muito importante nós sabermos, estarmos alicerçados de que o engano existe. Existem homens que mentem, mas existem homens que estão motivados por espírito de engano. Existem espíritos enganadores. Então é muito importante nós termos esse pressuposto de que isso é uma realidade. E a Bíblia nos orienta, primeiro, vamos ver o que o apóstolo João nos orienta. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, porém, e avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Observe que ele começa a falar de espíritos e depois fala de falso profeta. Por quê? Geralmente um falso profeta, como ele não fala, ele não profere da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus, ele profere muitas vezes os seus ensinos, os seus enganos e as suas revelações com base em uma fonte,
um espírito de engano. E aqui João ele está nos orientando a examinar qual a fonte, como, em que contexto está surgindo essa revelação. Que espírito é esse que diz que é um espírito de um anjo que está descendo do céu? Qual a mensagem que ele traz? Qual o contexto que ele traz? Por isso, o apóstolo Paulo também nos dá uma orientação muito precisa. Vejamos, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo nos orienta: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vindo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado amaldiçoado. Então Paulo está deixando claro que uma experiência espiritual, ela não é tudo. A experiência espiritual, que nós já sabemos que há o império do mal, espíritos de engano, espírito maligno. Então essa experiência espiritual, ela tem que ser confrontada com a palavra de Deus. E uma das orientações que Paulo dá é: se esse espírito, se esse anjo ou se esse ensinador prega um evangelho diferente do que Jesus passou para os apóstolos, do que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinou, seja ele então considerado enganoso. Isso é muito importante. Falamos atrás que muitas seitas, muitas religiões foram fundadas com base em revelações. Falamos que os mormons foram fundados com base em revelações. O espiritismo foi criado com base em revelações. O islamismo foi fundado com base em revelações. Todos de acordo, contrário à palavra de Deus. Isso você deve estar muito atento. Todas essas revelações vieram com algo novo, com um novo entendimento, novas verdades espirituais que conflitam com os ensinos da palavra de Deus. E Paulo diz: ainda que um anjo descido do céu, ou mesmo nós apóstolos, podia acontecer que um apóstolo se apostatasse da fé, mas se um deles pregasse uma mensagem diferente daquela que Jesus pregou, daquela que ele ensinou aos apóstolos, daquele que os apóstolos nos ensinaram, seja amaldiçoado. Avalie qual a sua origem. Onde foi criado os fundamentos da sua fé? E por isso, analise bem a sua fé, se ela é baseada na palavra de Deus, com base nesses fundamentos. Primeiro, vamos ver o que a sua fé, ou o que eu creio acerca do homem. Vamos ver o que a Bíblia diz acerca do homem. A Bíblia diz que o homem foi criado puro, foi criado em sua inocência e que, quando tentado, ele cedeu à tentação. E por isso que Paulo, no capítulo 5, versículo 12, diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Para muitos dessas novas revelações, o fato do Jardim do Éden, o evento do Jardim do Éden foi uma fábula. Isso não é verdade, foi um evento real. Tanto os escritos antigos do Antigo Testamento, o próprio Deus dá relatos sobre a vida de Adão, os apóstolos falam sobre a realidade de Adão. E a Bíblia deixa claro que Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva também a primeira mulher a ser criada. Pecaram, não é uma fábula, e aquele pecado teve como consequência a morte de toda a raça humana. Como Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso é que todos morrem, porque todos pecam. Isso é muito importante. Confronte a sua fé. O homem não tem como alcançar a salvação por esforço próprio e boas obras. É sabido que, como nós viemos de Deus, ainda que algumas pessoas passem desapercebidas, mas há muitas pessoas sinceras, há muitas pessoas que querem agradar a Deus, mas se eles não tiverem atentos à palavra de Deus, se eles não conhecerem a palavra de Deus, eles vão tentar se aproximar de Deus da maneira que eles entenderem. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus nos orienta: pela graça sois salvos por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. O homem é pecador, é transgressor. O juiz do homem é Deus. É o juiz que deve determinar o que o homem deve fazer para reparar a sua culpa. Então não é o homem com vários regulamentos, várias regras de boa conduta que vai conseguir mudar o seu papel de pecador. O juiz é que vai determinar.
O destino eterno do homem também é muito importante. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para isso Jesus disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas quem nele não crê permanece sob a condenação eterna. E no livro de Apocalipse fala, né, de todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então há uma realidade na eternidade. Não há ali a mínima possibilidade de retornarmos quando estamos na eternidade. Por isso a Bíblia fala uma coisa muito importante agora sobre Jesus, que Deus enviou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse que ele deu a sua própria vida em resgate para muitos e garantiu que todo aquele que nele crê lhes daria a vida eterna. Leia lá em João 5,24, João 3,16, há muitas passagens da Bíblia que o Senhor assegura que todo aquele que nele crê teria a vida eterna. Com isso, é descartado totalmente qualquer entendimento sobre lei do karma, necessidade de reencarnação para reparação do erro. Não. A Bíblia trata de homens pecadores que, quando se arrependem, confessam, alcançam o perdão de Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E, portanto, quando o homem é perdoado, aquele mal, aquela barreira é tirada. Por isso, a Bíblia nos dá essa garantia. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Rejeitar a Cristo como Salvador e Senhor nos torna pecadores sem salvação. Isso é muito importante. Rejeitar a Cristo nos torna pecadores sem salvação. O próprio Jesus disse aos judeus: por isso vos disse que vocês morrerão em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerão em vossos pecados. Olha o que Jesus diz em João 8,24. Qual a sua relação com Jesus? Os judeus o rejeitaram. Jesus falou que salvava, Jesus falou que perdoava, Jesus falou que ressuscitaria, Jesus falou que daria salvação a todo aquele que nele crê. Os judeus rejeitaram todas essas afirmações de Jesus. E Jesus diz: olha, então, não há outro que possa salvar vocês, vocês vão morrer nos seus pecados. Como está a sua relação com Jesus? Para garantir que sua promessa são fiéis e verdadeiras, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 discípulos, está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas ele não fica só lá no céu, ele está conosco. Onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele ali estaria. É esse Jesus que morreu por você. A Bíblia diz uma coisa muito importante em Isaías capítulo 53, que uma profecia 800 anos antes de Jesus nascer. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades e as nossas dores estariam sobre ele. E Deus o reputou, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Por isso, meu querido amigo, Jesus Cristo, a sua relação com Jesus Cristo, o conceito que você vai ter de Jesus vai determinar a sua eternidade. Sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, o próprio Jesus diz: a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 11, lembrando que todos os sermões de Jesus, os sermões dos apóstolos, todos eles se baseavam, eram fundamentados em passagens do Antigo Testamento, que também é chamado de Antiga Aliança. Isso para fortalecer, a ideia e a verdade de que as Escrituras Sagradas já estavam ali nos tempos de Jesus na forma da velha aliança, a lei e os profetas. Isso é muito importante. A Bíblia não abre qualquer oportunidade para uma nova revelação, porque estamos na nova aliança entre Deus e os homens por meio do sacrifício de Jesus. Essa nova aliança estabelece o perdão de Deus de todos os nossos pecados para todos os que se arrependerem e aceitaram o Evangelho, tendo como consequência a salvação e a vida eterna. Estamos hoje debaixo de uma nova aliança. Jesus, na última ceia, em que ele vai dar o pão e o vinho para os seus discípulos, ele falou: olha, esse pão
é o meu corpo que é dado por vós. Mas quando ele vai dar o vinho, ele fala, esse cálice é o cálice do meu sangue, na nova aliança. Nova aliança. Estamos agora no período da nova aliança, em que graças ao Cordeiro, ao sacrifício de Jesus, temos acesso a Deus. A Bíblia diz um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia continua dizendo, não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, seja profecia, seja revelação, qualquer palavra, ensino ou orientação que se diga ter recebido da parte de Deus, ele tem que passar pelo julgamento da palavra de Deus. É claro que muitos vão dizer que nós não devemos julgar, né? Que nós não podemos cair nisso, que não podemos julgar ninguém, mas isso não é verdade. Julgar é a capacidade de exercer juízo. Julgar é a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Para isso Deus nos deixou a palavra de Deus, para que possamos então analisar tudo, conferir com a palavra do Senhor, ver se está de conformidade ou não. Se a palavra de Deus diz que aquilo é engano, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu vou julgar aquela atitude, vou julgar aquela profecia, vou julgar aquele ensino dentro da palavra de Deus e vou rejeitar aquele ensino. Exerça o seu julgamento, porque um dia nós seremos julgados por essa palavra. Ninguém poderá dizer na eternidade que não sabia que estava inocente. Paulo estava nesse erro, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e mudou. O Senhor Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nunca seja enganado. Leia mais a palavra de Deus. Aproveite esse tempo de confinamento para você se debruçar, orar, buscar, falar com Deus. Deus vai falar com você. Jesus está te chamando. O que você responderá? Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Diga a Ele, Senhor Jesus, eu sou pecador e eu vi na tua palavra que tu és o Salvador prometido. O Senhor diz na sua palavra que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu sou esse perdido pecador, Senhor, e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu amigo, como meu ajudador, como meu protetor, como meu guarda fiel. Recebe a minha vida, porque eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Senhor. Que Deus te abençoe, visite a sua vida e visite a sua casa, em nome de Jesus.